E esses dias eu tava estudando sobre algumas coisas, alguns conceitos assim. E a gente se sente, quando a gente chega nesse nível, nesse ponto da nossa vida onde a gente olha e parece que deu tudo errado, parece assim, a impressão que a gente chegou no final do ano como um vaso todo quebrado, em cacos, né? Só os cacos de um vaso, assim. A gente foi... parece que assim, no primeiro mês do ano a gente já sofreu aquele impacto e quebrou. E durante todos os outros 11 meses a gente só foi ajuntando os cacos. E agora a gente chegou em dezembro com todos os cacos juntos. Mas o vaso está quebrado. E agora a gente está naquela tentativa de querer colar, né? Vamos colar esse vaso e tentar restaurar o resto de vida que sobrou, o resto de esperança de cumprir em 20 dias, em 10 dias, aquilo que sobrou dos nossos planos, do nosso projeto de vida para 2023. E não vai dar certo, tá? Dificilmente vai. Se era alguma coisa que você tinha que pôr em prática, se era alguma coisa que você tinha que pôr em prática, eu sinto muito. Mas tem muita coisa que agora sim não vai dar mais. Não tem o que fazer. Então, e agora? Vamos colar isso aí? Vamos colar esse vaso? Só que um vaso colado sempre vai ser um vaso colado, né? E é assim que a gente se sente, às vezes, no finalzinho do ano. A gente se sente todo quebrado, todo em cacos, em pedaços. A gente só juntou os cacos, só foi juntando os cacos durante o ano. E chegamos agora em dezembro com os caquinhos na mão. E os cacos em uma mão e um tubo de cola na outra. Vamos colar aí e vendo o que dá. Obviamente que a gente vai colar esse vaso e ele vai ficar cheio de cicatrizes, né? Eu acho interessante isso aí. Porque essas cicatrizes elas fazem parte da nossa história. E caem naquele conceito da lembrança que Deus instituiu no Antigo Testamento quando ele cria as festas de peregrinação. Então, são cicatrizes inevitáveis que a gente vai carregar para sempre e vão servir como um exemplo para a gente. Então, nunca mais vai quebrar daquela forma. Mas aí eu tava... falei com alguns amigos em relação a isso e tal. E aí eu encontrei um vaso, a foto de um vaso. É uma porcelana japonesa que custava assim, absurdamente absurdo de caro. Milhões de dólares era um negócio assim. Era um vaso assim, sei lá, pequenininho, não era grande, era algo bem assim, pequeno. Ele devia ter uns 300 anos, assim. Era bem antigo. Só que ele estava quebrado. E ele valia muito, porque ele estava quebrado. Mas ele valia porque ele foi quebrado e propositalmente quebrado e restaurado. Ele foi quebrado e restaurado. E agora, depois de restaurado, ele valia muito mais do que quando ele estava inteiro. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, isso tem muito a ver comigo e tem muito a ver com muita gente, tem muito a ver com a nossa vida. Porque todas essas cicatrizes do vaso que quebrou durante a nossa caminhada, durante esse ano, eles fazem parte da nossa vida, do nosso processo e nos torna muito mais valiosos diante de diversas situações, diante de Deus e diversas situações e diante das pessoas, nos torna muito mais valiosos. E aí, eu fui procurar sobre essa prática japonesa de restauração de vasos e ela chama kintsugi. Depois você pesquisa aí, kintsugi. E é legal porque eles fazem uma restauração, eles misturam a cola com pó de ouro ou pó de prata e aí eles vão colando os pedacinhos do vaso com essa cola feita de ouro. Então, eu acho isso interessante, porque assim, aquilo que preenche aonde foi quebrado é mais valioso do que o próprio vaso. É mais valioso que o próprio vaso. Então, até os nossos fracassos, esses fracassos que você teve durante esse ano de 2023, eles são, às vezes, mais valiosos do que o sucesso se você tivesse, o sucesso de algo que nem foi Deus que planejou para você, entende? Talvez você planejou algo e ia ter muito sucesso naquilo, mas nem começou.
E aí esse fracasso ele tem mais valor para você do que o sucesso daquilo que não foi Deus que planejou para você. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, que aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquelas coisas que nem chegaram ao nosso coração, são essas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o temem. Então, você ainda não visualizou. Os seus olhos não enxergaram isso ainda. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Fé é visão. Não é vista. É visão. É diferente. Então, aquilo que os nossos olhos não viram, não enxergaram, não foi revelado através de uma visão. Aquilo que os nossos ouvidos não ouviram. Não está próximo. Não está próximo. Aquilo que não chegou ao nosso coração, ou seja, a gente nem planejou. São essas as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, o Senhor prepara coisas e diante do Senhor tem coisas preparadas para nós que você não tem condições nenhuma de planejar. Primeiro, porque você nunca viu. Depois, você nunca ouviu. E nunca chegou no seu coração. Ou seja, aquilo que Deus planejou para você, você acha que é tão inacessível para você que você não consegue nem pensar na possibilidade de planejar algo porque é muito distante. Basicamente, quando eu li sobre essa técnica dos japoneses de consertar vasos com ouro, isso remeteu muito à nossa vida, assim, olha, sabe? E aí tem, dentro dessa técnica tem subtécnicas, assim. Então, por exemplo, eu quebrei o vaso e aí um pedaço desse vaso que quebrou, eu não consegui achar. Não achei. E aí, simplesmente, eles refazem todo aquele pedaço com ouro. Então, eles misturam lá uma cola, uma resina com um pó de ouro ou pó de prata e aquele pedaço que não foi encontrado do vaso é completado com ouro. E aí, cada vaso é único, porque se quebra, não se quebra da mesma forma. Quando um vaso quebra, ele quebra de uma forma aleatória, é totalmente aleatório aquilo que acontece. Os desenhos que se fazem são aleatórios, as cicatrizes que ficam naquele vaso são cicatrizes únicas, como uma impressão digital. Então, nenhum vaso é igual, então cada um tem o seu valor único. E as coisas, as dificuldades que aconteceram na nossa vida, aquilo que veio de propósito para nos quebrar, inclusive. Então, entenda, às vezes, essas frustrações que você teve durante o ano como Deus querendo te quebrar mesmo, de propósito. E aí você questionou, você debateu, você chateou, chorou e tal. E de repente, Deus está olhando lá de cima e falando, calma que no final de tudo, na hora que eu restaurar, vai valer mais do que valia antes. Então, Deus está lá preparando o ouro, o mais puro ouro, para restaurar todos os defeitos que ficaram ali. E eu acho interessante porque, assim, nessa técnica os defeitos ficam aparentes. Você vê que que foi colado, você vê que está... Mas você também vê a beleza do ouro ali, aparente. Você olha e fala assim, foi quebrado. Quebrou isso aqui, mas foi restaurado. Alguém se importou com isso. Alguém gastou tempo para restaurar. Alguém montou esse quebra-cabeça, porque depois que quebra, vira um quebra-cabeça. Ó, essa parte aqui é aqui, olha, pelo desenho, essa parte aqui é aqui. Depois de contar e numerar todos os pedacinhos e catalogar os pedacinhos e viu que estava faltando um e vai ser substituído por ouro, ou não está faltando nenhum, mas precisa ser colado, depois de tudo isso, alguém teve que ir lá e pegar algo precioso para fazer uma cola e colar todos esses pedacinhos ali. Então, hoje, depois de tudo aquilo que você passou, você é muito mais valioso para Deus do que quando começou o processo. Entende isso?